Muito boa tarde a todos. Esse 11 de setembro de 2021, estamos exatamente aqui na residência de Serginho Machado, a rua Luiz Moraes 444, bairro Algoruene, justamente para batermos um papo aqui rapidez com vocês, com relação à vida, com relação ao que acontece no nosso planeta, né? De repente todo mundo esquece. Quem lembra aí o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Você lembra? Lembra? Ah, com certeza você lembra. Foi uma das maiores catástrofes que tivemos no mundo, em especial nos Estados Unidos, né? Foi o maior ataque terrorista que os Estados Unidos sofreu em todos os tempos, né? Foi o ataque terrorista às torres gêmeas, né, do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos. Eu lembro que na época eu fazia programa de rádio em uma emissora chamada Mandacaru FM 98,5, a rádio comunitária que escuta você. Foi por volta de 9h45, 10 da manhã, que a televisão começou a mostrar as imagens do que estava acontecendo. Portanto, mas todavia não tinha voz, somente as imagens, né? Ninguém falava o que realmente estava acontecendo, mas foi pelas imagens, deu para deduzir, né? Então, deduzir que foi um ataque terrorista aos Estados Unidos. Ninguém queria afirmar, a própria televisão não queria afirmar. Aí eu de imediato liguei para a rádio, pedi ao rapaz que estava fazendo o programa lá, porque meu programa, eu fazia 2 programas, 3 aliás, mas em outros horários diferentes. Quando isso aconteceu, eu estava em casa e liguei daqui. O telefonezinho que está ao lado desse celular. Não dá para você ver mais tarde. Aí liguei para a emissora, para a rádio, para Mandacaru FM, e eu pedi para o... Era Eudes, não sei o que o nome, acho que era Eudes Batista, o nome desse rapaz. Pedi para que ele me colocasse no ar, que nós tínhamos uma informação de primeira para dar, né? Passamos a notícia que os Estados Unidos pela primeira vez havia acabado de sofrer um ataque terrorista e tal. Aí muita gente desacreditou. Eu peguei uma motocicletazinha que eu tinha e fui para a rádio. E no caminho já as pessoas me parando, me abordando, porque me conheciam, né? Pessoalmente, porque eu trabalhava em rádio, mas você está no rádio, dá para ver, não dá não, mas eu era envolvido em política, eu era envolvido em futebol, em esportes, como jiu-jitsu e outras coisas mais, criação de aves estrangeiras e por aí vai. Então, tinha amigos, pessoas que me conheciam por vários motivos. Aí sabia que eu estava trabalhando na rádio e ouviu a rádio, né? Que a rádio era aqui no bairro vizinho, tinha uma audiência incrível. Incrível, era no bairro Heller. E aí confirmou sim o ataque terrorista nos Estados Unidos, mas ninguém acreditava, porque todos achavam que os Estados Unidos jamais alguém iria ter coragem de atentar contra os Estados Unidos, né? Era um país blindado com relação a isso. E jamais alguém iria ousar, né, atentar contra os Estados Unidos, mas infelizmente aconteceu, né? Foi responsabilizado aí a Al-Qaeda, né, comandado por Osama Bin Laden. Eles sequestraram alguns aviões comerciais, né, e fizeram esse ataque onde morreram centenas de pessoas, né, inclusive os terroristas, né, que eram, acho que em número de 19. Bom, está registrado aí uma coisa que aconteceu. Nós somos solidários aí com todos os familiares, amigos e parentes de todas as pessoas que partiram no dia 21, aliás, no dia 11 de setembro de 2001, né? Há 20 anos atrás, estamos em 2021, quis confundir aqui 2021 com 2001, portanto, há 20 anos atrás nós nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e parentes de todos aqueles que foram vítimas deste atentado que aconteceu, repito, em 11 de setembro de 2001, por volta de 9h45 da manhã, nas Torres Gêmeas do World Trade Center, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Lá não só se encontravam norte-americanos, tinha pessoas de várias nacionalidades, inclusive brasileiros que trabalhavam lá. Bom, mas vamos partir agora, aqui feito o registro, para um assunto que é o Espiritismo. O Espiritismo
ele é uma coisa que está na minha vida, que hoje faz parte da minha vida. Nós tentamos fazer parte do Espiritismo, vamos dizer assim. Já estudamos há 30 anos, mais ou menos 30 anos ou mais, o Espiritismo, mas nos consideramos ainda um neófito em relação aos ensinamentos que nos foi passado por Cristo, né? Através da terceira revelação, que é a ciência, né? Chamada Espiritismo, que ele tem como ciência, que estuda a origem dos espíritos, a destinação dos mesmos e a relação desses espíritos com o mundo corporal. Enfim, nós acreditamos que para chegarmos a Jesus, temos que fazer exatamente o que ele ensinou. Tudo que Jesus ensinou, se nós fizermos, nós chegaremos a ele. Como é que se busca, consegue a salvação? Fazendo o que Jesus ensinou. Deixando o orgulho de lado, deixando o egoísmo de lado, deixando a prepotência de lado, deixando a inveja de lado, a ganância de lado, o desamor ou o ódio ao próximo, enfim, fazendo o que Jesus disse, né? O cara perguntou para ele lá, qual é a lei? Ele disse, a lei se resume, a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, toda a tua alma, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a nova lei, é a lei de Cristo, é a lei que nós temos e devemos seguir, né? Mas aí me perguntaram, pai, teu pai era espírita? Eu digo, era. Foi um dos maiores espíritas que eu conheci na minha vida, porque ele colocava em prática o que ele aprendeu, né? Aprendeu na doutrina, na ciência espiritismo, aprendeu com Cristo. Aí vocês dizem, seu pai esteve com Cristo, foi? Não. Com o que Cristo ensinou, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, seja de religião A, de religião B, de religião C. Foi um homem que viajou o mundo inteiro, o mundo todinho, a força de expressão, grande parte do mundo, ok? E morou em vários estados, conheceu várias religiões, várias pessoas experientes de épocas diferentes, né? Que meu pai, se fosse vivo, já teria 100 anos, né? Então, o que é que acontece? Quase 100, né? Quase 100. Ele nasceu em 6 de outubro de 1924. Pois bem, então o que é que acontece? Papai, ele não gostava de falar sobre espiritismo com ninguém. Quando a pessoa pedia um conselho, ele dava, mas não pedisse, ele não dava não. E nem convidava ninguém para participar do espiritismo, nem dizia para ninguém que era espírita, e nem perguntava a ninguém sobre sua religião. Tá entendendo? Ele era um homem que gostava de conversar sobre pássaros, sobre a natureza, sabe? Contar as histórias dele aí, quando esteve na Marinha, no Exército, na Estrada de Ferro, quando criava galos, combatentes, pássaros. Ele era um homem que gostava muito, ele amava muito a natureza. Inclusive, era um homem muito, muito, muito namorador. E namorou 3 dias com a minha mãe. Em menos de uma semana eles noivaram e casaram, né? Ele namorou 6 meses com a moça, aliás, 6 anos com a moça e não casou. E com a mamãe não namorou nem uma semana, casaram. Se conheceram, minha mãe vinha da cidade do interior onde ela morava, uma cidade chamada Camusim, e ele foi esperar esse trem com o cunhado dela, que o cara não queria que ele fosse. Quando ela ouviu, se apaixonou, e ele da mesma forma. Chegou para ela e disse, quer casar comigo? Ela nunca tinha namorado, ela, mãe. Aí ela disse, agora tem que ser assim. Aí, pois, à noite lá, boa noite, vou lá saber a sua resposta. Ela foi lá à noite, foi lá na casa da minha tia, ela disse sim e casaram. Foi um negócio assim incrível. Pois é, senhoras e senhores, mas nós tivemos um outro, da parte da minha mãe, um cidadão que foi espírita, foi um grande espírita, e que a minha família, ela não é uma família de espíritas, tá entendendo? A maioria dos nossos familiares aqui pertence a outras religiões. Eu acho que por isso que o nome desse cidadão não é divulgado na nossa família. E eu tenho uma vontade muito grande de conhecer filhos dele, netos dele, que eu sei que existem, mas essas pessoas, não da minha família, que os conhecem, mantêm amizade com eles, porque são pessoas muito ricas, né? Têm uma condição financeira muito boa, mas não me dizem onde é que nenhum deles mora. Não toca nem no assunto comigo. Eu sei que ele
fez esse trabalho espírita porque a minha mãe contou a história. E uma tia minha me contou também, que é viva até hoje, é a irmã mais velha da minha mãe. Mas pelos outros eu nem saberia que ele existia. Os filhos dele, eu sei porque alguns têm empresas que passam publicidade aí na televisão e tal. Aí a gente sabe que é da família, pelo sobrenome que e tal, mas não conheço nenhum. Gostaria muito de conhecer até para entrevistar e ouvir de um filho dele mesmo a própria história do pai, né? Como foi da mãe. Porque, segundo o que me contou minha mãe, minha tia, ele era um soldado da polícia militar nos anos 30 ou 40 por aí, no interior do estado aqui, se apaixonou por uma moça que era filha única, filha do fazendeiro mais rico da região. E ele temia que, pelo fato de ter um emprego muito humilde naquela época, hoje não, hoje o policial ganha muito bem, mas naquela época ganhava quase nada, né? E por isso ele não fosse aceito, né? Pelos pais da moça, não permitisse o casamento, enfim, mas permitiram, chamaram ele, conversaram. Disse, ó, você deixa o emprego, tem nada contra seu emprego, mas deixa ele trabalhar comigo, rapaz. Porque essa menina é herdeira de tudo aqui. Você vai casar com ela, vai passar a ser herdeiro também, passar a ser meu filho. Então, em vez de trabalhar lá, trabalha comigo, me ajude aqui. Ele assim fez, triplicou, quadriplicou o patrimônio do sogro, e quando eles partiram para o mundo espiritual, ele ficou com o patrimônio e tornou-se um homem rico, né? Mas sempre sendo espírita. Ele já era espírita quando soldado. E o que ocorre? Uma vez uma pessoa da minha família teve problemas de saúde, teve que ser levado a um hospital psiquiátrico. Quando chegou nesse hospital psiquiátrico, isso anos depois, né? Aí que a pessoa também da minha família levou a outra, que olhou lá, viu a foto desse cidadão, da nossa família também, que eu não estou citando por uma questão de ética, né? Para evitar comentários. Enfim, o que é que ocorre? O que é que a foto desse homem está fazendo aqui? Ela disse, ele é o dono daqui. Ela disse, cadê ele? Está lá dentro. Você pode chamar lá, diga a ele que é a cunhada dele que está aqui. Porque ele era cunhado dessa pessoa da minha família, e era da nossa família. Por parte de mãe, foi lá, pegou a moça, a pessoa que ia se tratar, né, estava precisando do tratamento, disse, não, se preocupa não, que aqui não tem nada de psicológico com ela, nada de físico, não. É espiritual o problema dela. Vai ser tratado e ficou boa. Foi tratado e ficou boa. Ficou boa, né? Porque ele criou esse hospital e não comentou nem com a família. E parte desse hospital fazia tratamento com psiquiatras, né? Médicos formados aqui com a ciência da terra mesmo, os problemas psicológicos, materiais, e tinha médicos que eram médicos e espíritas. Tinha médicos que eram médicos e eram médios videntes, justamente para tratar a questão espiritual. Quando o problema se tratava de uma questão espiritual, o médico percebia e tinha toda uma equipe preparada lá, com médios e doutrinadores, assistentes, passistas, enfim, fazia o tratamento espiritual. E assim foi realizado nessa pessoa que até hoje é viva, saudável, nunca mais voltou o problema, tá entendendo? Mas nunca, nem passou em frente a um centro espírita. Pertence à religião dela lá. Então é isso, né? E nós gostaríamos de dizer que temos já algumas identificações com pessoas, tanto da família do meu pai como da minha mãe, que pertenceram ao espiritismo, né? A ciência chamada espiritismo, que nós entendemos assim como uma ciência. Mas são uma minoria, por quê? Porque a maioria pertence a outras religiões e nós respeitamos todas, né? E eu, por que é que eu passei a ser espírita? Aliás, tento ser espírita, eu não sou, tento ser. Há 30 anos que eu frequento um centro espírita, estudo tudo alusivo ao espiritismo, até durmo ouvindo audiolivros do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, enfim, até o livro aí que eu tenho, a Obsessão, Desde a Obsessão, o Passe à Doutrinação, que foi um livrinho que eu comprei lá na biblioteca do Centro Espírita André Luiz, que está localizado na rua Tenente José Barreiro, número 244, aqui no Grande Alvorada, bem de frente ao posto de saúde aqui do bairro, né? Conhecido também como Posto 5 e Posto Floresta, que funciona às segundas, quartas e sábados, quando não
estamos em tempo de pandemia, mas todos os sábados está funcionando a partir das 19h30, né? Você põe sua máscara, pega seu álcool gel e vai até lá que você irá ser atendido, tá? Bom, mas o que ocorre é que nós buscamos o Espiritismo em virtude dos mais diversos acontecimentos que nós vivenciamos aí no mundo. Nós passamos por várias profissões. Eu fui de bancário a policial, tá? Eu fui de vendedor de fruta e de passarinho a representante de fios, cabos e condutores elétricos. Enfim, trabalhei com comunicação, trabalhei na área de saúde, na área de educação, na área de esporte. Isso nos proporcionou, né, termos contatos com vários e vários tipos de pessoas e de passados, ou observarmos várias e várias situações diferentes, distintas, que estavam incompatível, aliás, com o que nós entendíamos através da religião a qual nós pertencíamos. Então, eu deixei logo a religião de lado, porque eu já não era muito fã dela, em virtude dos integrantes, e eu nunca me adaptei a grupos. O que é que aconteceu? Comecei a buscar outras religiões, estudando outros livros, até outras bíblias que existem em cristão só, mas bíblias são mais de 1.500 versões diferentes que existem, tá? Então, foi quando eu encontrei no Espiritismo a doutrina da consolação, muito chamada assim. Eu encontrei, através do Livro dos Espíritos, resposta para tudo, né? Resposta para todas as minhas perguntas, eu acredito, de qualquer um. E passamos aí a estudar e nos dedicarmos um pouco mais à doutrina espírita e termos uma visão segundo a ciência chamada Espiritismo. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E procuramos, o Livro dos Espíritos, procuramos seguir a Cristo, tá? Seguir a Jesus Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de todo o universo, os santos, que algumas igrejas chamam de santos, nós os chamamos pelo nome, Francisco de Assis, Paulo, Pedro, João. Basicamente, nós tentamos seguir a Deus, a Jesus Cristo e aos santos, mas só que nós chamamos de santos, chamamos pelo nome. Mas à luz da doutrina espírita, tá? À luz da ciência chamada espiritismo, ou seja, sem igrejeirismo, sem fanatismo, sem aquela questão do maravilhoso, que tudo para nos chamar a atenção, tudo para nós seguirmos tem que acontecer aquele milagre, né? Nós acreditamos na fé lúcida, né? Não acreditamos na fé cega, aquela fé que você tem por ter. Você tem que saber por que, em quem acredita e direcionar a sua prece de coração, entender o porquê está passando por determinada situação. Então a coisa é por aí. Tentando seguir a Jesus Cristo conforme o que realmente Cristo nos ensinou. Tá bom? Sem criticar, que eu não estou criticando ninguém, não estou desmerecendo ninguém. Eu amo e respeito todas as religiões, todas as pessoas. Eu acho que todo mundo vai chegar a Cristo, porque toda religião, todo ser que segue a Cristo, com certeza vai chegar a Cristo. Inclusive eu tinha amigos que eram satanistas, eles não gostavam de Cristo. Eles seguiam a Satanás. Como eu não acredito nem na existência de Satanás, aí eu tinha aquela mesma amizade com ele, mantinha a mesma amizade e o mesmo respeito. Vai entendendo? A gente conversava muito, batia muito papo e havia um respeito recíproco. Por quê? Cada um tem sua religião, cada um tem sua forma de pensar, é como o futebol, é como a política. Você tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Então, é assim o Afonso Machado. Eu tento ser assim. Então, nesse vídeo aqui nós fizemos basicamente para isso, para lembrar a questão aí desse momento difícil pelo qual passamos, né? Que o mundo inteiro se comoveu com aquele atentado aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, né? Hoje, 7 de setembro, 7 de setembro foi o dia da independência do Brasil em relação a Portugal. Hoje, 11 de setembro, foi exatamente no 11 de setembro de 2001 que os Estados Unidos sofreram aquele atentado terrível, né? Terrorista, lá nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, em Nova York, né? E hoje, exatamente 11 de setembro de 2021, está completando 20 anos que isso aconteceu e nós estamos demonstrando aqui
os nossos sentimentos às vítimas daquele atentado terrorista e de todos os seus familiares. Como já falamos, essas vítimas não foram só norte-americanos, foram pessoas que tinham nacionalidade diversificada, né? Pessoas do mundo inteiro, do planeta inteiro, que trabalhavam lá, inclusive muitos brasileiros. Portanto, aí os nossos sentimentos, né? A nossa lembrança e, ao mesmo tempo, o nosso pesar em relação a tudo que aconteceu no 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, mais precisamente nas Torres Gêmeas do World Trade Center, nos Estados Unidos da América. E falarmos um pouco aqui sobre a doutrina espírita, porque nós gostamos tanto, porque nós tentamos tanto sermos espírita, tá bom? Nós tentamos. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e com certeza por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. E agora nós vamos desligar aqui a nossa máquina filmadora, né? O nosso famosíssimo celular. Valeu, Jesus! 11 de setembro de 2021. E o Serginho dormindo ali do lado. Valeu, Jesus! Tchau, tchau!